Da escuridão à luz, o conto que te inspirar e tocar a sua alma. O vento frio atravessava o vale como uma lâmina silenciosa, cortando o ar e fazendo as pedras úmidas brilharem sob a luz tímida de um sol que mal conseguia alcançar o chão. Na beira de um penhasco estreito, onde a terra parecia suspirar sob o peso do silêncio, Elias estava sentado, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça inclinada como se carregasse o mundo inteiro nas costas. Era estranho pensar que naquele lugar esquecido entre montanhas, alguém pudesse existir sem desaparecer. Mas Elias estava ali, respirando devagar, tentando não se perder dentro de si mesmo. A névoa subia como fumaça de um incêndio antigo, envolvendo tudo em um véu cinzento. A cada respiração, ele sentia o peito apertar, como se algo invisível o puxasse para baixo. Talvez fosse tristeza, talvez fosse cansaço, talvez fosse apenas o peso de todas as respostas que nunca encontrou. A verdade é que nem Elias sabia ao certo. Só sabia que a vida parecia ter escurecido por dentro muito antes de o vale ficar escuro por fora. Aquele lugar tinha algo de sagrado e cruel ao mesmo tempo. Sagrado porque ali ninguém mentia. Não havia máscaras, nem expectativas, nem vozes dizendo o que ele deveria ser. Cruel porque o silêncio ecoava suas próprias fraquezas sem piedade. Era como se cada pedra, cada gota de névoa, cada sombra entre as árvores sussurrasse: "Você ainda está aqui." E essa simples constatação doía mais do que qualquer queda. Ele pensou em como tinha chegado até ali. Não houve uma grande tragédia, nem um colapso cinematográfico. O que trouxe Elias até o fundo daquele vale foi uma soma lenta de pequenas perdas. Um sonho que não conseguiu sustentar, uma promessa que não conseguiu cumprir, um caminho que não encontrou coragem de seguir. Não era a escuridão que o assustava, mas a ideia de que talvez ele mesmo tivesse se apagado aos poucos, sem perceber. Mas naquela manhã fria, algo diferente aconteceu. Quando levantou o olhar, viu um feixe de luz atravessar a névoa, como um fio dourado rasgando a cortina cinzenta. Era fraco, quase tímido, mas estava lá. E por alguma razão que Elias não conseguia explicar, aquilo mexeu profundamente com ele. Talvez porque fosse inesperado, talvez porque fosse bonito, ou talvez porque fosse a primeira coisa que lembrava vida em muito tempo. Elias esticou a mão, como se pudesse tocar aquele feixe distante. Não alcançou, claro, mas pela primeira vez em meses sentiu um desejo simples e poderoso. O de levantar, o de tentar, o de descobrir de onde aquela luz vinha. E naquele instante silencioso, entre o frio do vale e o calor fraco do sol, uma verdade começou a nascer dentro dele. Talvez a escuridão não fosse o fim. Talvez fosse apenas um convite para olhar para cima. Quando Elias finalmente se levantou, sentiu como se suas pernas fossem feitas de pedra. O corpo parecia pesado demais para pertencer a alguém vivo, mas ainda assim ele deu o primeiro passo. Não foi um passo bonito ou firme, foi trêmulo, lento, quase inseguro, mas foi um passo. E isso, naquele vale de sombras, significava mais do que qualquer palavra de incentivo que ele jamais recebera. O feixe de luz diante dele parecia brincar de se esconder. A cada passo que Elias dava, a névoa se movia, abrindo brechas e fechando outras. Por um instante, ele quase acreditou que o vale estava vivo, observando sua tentativa de renascer. O ar frio escorria entre as árvores finas, que rangiam como se conversassem entre si sobre aquele homem que ousava se mover depois de tanto tempo parado. Elias não sabia se a sensação que sentia era medo ou esperança. Talvez fosse um pouco dos dois. À medida que caminhava, começou a perceber detalhes do cenário que antes pareciam invisíveis. Havia pequenos musgos brilhantes nas pedras, como esmeraldas silenciosas. Havia gotas d'água escorrendo lentamente pelos troncos das árvores, mais belas do que qualquer joia que ele poderia comprar.
E a cada nova descoberta, Elias tinha a estranha sensação de que a luz não vinha de cima, mas de dentro, como se a simples decisão de caminhar reacendesse algo que o vale não conseguia apagar. O som distante do rio ficou mais forte. Era um som constante, firme, quase acalentador. Elias o seguiu. Não porque soubesse onde o levaria, mas porque o ritmo da água parecia combinar com o ritmo que tentava encontrar dentro de si. A mente dele ainda era um labirinto, cheia de portas trancadas e corredores escuros, mas aquele som dava a impressão de que, em algum lugar, havia uma saída. Logo à frente, a trilha estreitou. O chão ficava mais inclinado e o ar mais frio. Elias escorregou algumas vezes, apoiando-se nas raízes grossas que saíam da terra como mãos prontas para ampará-lo. Cada tropeço, no entanto, servia para lembrá-lo de uma verdade incômoda e libertadora ao mesmo tempo. Ele estava vivo, e viver dói. Viver exige, viver cobra, mas também devolve. Quando finalmente chegou ao leito do rio, a visão o fez parar. A água corria cristalina, refletindo fragmentos de luz como se fossem pequenos espelhos lançados ao acaso. Ele se aproximou devagar e ajoelhou-se na beira. Tocou a água gelada com a ponta dos dedos e, pela primeira vez, desde que chegara ao vale, sentiu algo parecido com alívio. Aquele rio parecia carregar todas as histórias que já tinham passado por ali. Medos, quedas, recomeços. E ainda assim, continuava fluindo, sem jamais perder o rumo. Elias fechou os olhos e deixou o som da água invadir sua mente. Não havia julgamentos ali. Não havia expectativas. Não havia memórias cobrando explicações. Era apenas ele, o vento e o rio. E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, Elias sentiu que talvez ainda houvesse algo dentro dele que valesse a pena salvar. Ao abrir os olhos, notou que o feixe de luz agora era mais forte. Ele não sabia se era porque o sol finalmente atravessara a névoa ou porque ele próprio começava a enxergar melhor. Mas uma certeza silenciosa tomou conta de seu peito. Aquela luz tinha um destino e ele precisava seguir. Mesmo sem saber para onde, mesmo sem garantias, mesmo com medo, porque no fundo, algo dentro dele começava a sussurrar. A escuridão não é seu lugar. O caminho ao longo do rio parecia mais fácil do que qualquer outra parte do vale, como se a água abrisse espaço para quem estivesse disposto a seguir. Elias caminhava devagar, sentindo cada passo como um pequeno acordo com a própria existência. O som constante do rio servia de guia, mas também de companhia. Era curioso perceber como, depois de tanto tempo preso no silêncio interno, até o murmúrio da água parecia uma conversa. A luz que antes aparecia tímida, agora se multiplicava em reflexos sobre a superfície do rio. Fragmentos dourados, como se alguém tivesse derramado pedaços de sol na correnteza. Elias os observava com certa inquietação. Uma parte dele ainda desconfiava do que aquilo significava. Outra parte, aquela que começava a despertar, sentia uma esperança tão silenciosa que chegava a doer. Ao avançar mais fundo na trilha, notou que a vegetação mudava. As árvores, antes densas e pesadas com névoa, se tornavam mais espaçadas. A luz conseguia atravessar mais facilmente, criando feixes que dançavam entre os galhos. Era como andar de um mundo para outro, sem que nenhum aviso fosse dado. E em meio a essa transformação, Elias percebeu uma verdade que o fez parar. Não era o vale que estava mudando, era ele. A escuridão não havia desaparecido. Continuava ali, cercando os pontos mais profundos do caminho, sussurrando lembranças antigas, tentando convencê-lo de que nada daquilo realmente importava. Mas pela primeira vez, Elias não se assustou. Ele apenas respirou fundo e continuou. A escuridão perdera parte do seu domínio. E isso, a seu modo, era uma vitória.
Logo adiante, o rio fazia uma curva larga, revelando uma clareira que parecia ter sido tocada apenas pela luz. Era um espaço amplo, onde o sol finalmente caía sem obstáculos. No centro da clareira, uma pedra grande, lisa e iluminada, convidava como um altar natural. Elias se aproximou devagar, sentindo o coração bater mais rápido, sem saber se era medo ou reconhecimento. Ao tocar a superfície da pedra, percebeu que ela estava quente. Não era possível. O vale ainda estava frio. Mas a pedra parecia pulsar com vida própria, como se armazenasse ali o calor do sol, que ninguém mais conseguia ver. Elias sentou-se sobre ela, deixando que o calor se espalhasse pela pele, pelo corpo, pela alma. A sensação era estranhamente familiar, como um abraço que ele não recebia há muito tempo. Enquanto respirava, algo começou a surgir na mente dele. Não era uma visão, nem uma lembrança clara, mas uma sensação profunda de que, há muito tempo, alguém já estivera ali. Alguém que também caminhara pelo vale, que também enfrentara a névoa, que também buscara a luz. A ideia de que aquele lugar guardava histórias como a dele, o fez sentir menos sozinho. Ele olhou para o rio e percebeu algo que antes não vira. Pequenos reflexos de cores diferentes, como se a luz estivesse se dividindo em tonalidades que dançavam sobre a água. Azul, dourado, branco. A água carregava a luz como um segredo precioso. E Elias sentiu que precisava entender aquilo. Com o calor da pedra ainda aquecendo seu corpo, ele se levantou e seguiu o fluxo do rio. O caminho agora parecia mais claro, mais aberto, mais convidativo. E enquanto caminhava, a luz crescia. Não abruptamente, mas em pequenas doses, como se a natureza estivesse testando sua disposição de recebê-la. Foi então que Elias escutou um som diferente. Não era o rio, não era o vento, era algo suave, quase musical, como sinos distantes tocando ao sabor da brisa. O som vinha de adiante, seguindo o rumo da luz. Ele parou, tentando discernir se aquilo era real, ou apenas um desejo impossível manifestado pela mente cansada. Mas o som continuava, firme, delicado, impossível de ignorar. Movido por uma curiosidade que há muito não sentia, Elias avançou. E pela primeira vez, desde que entrara naquele vale, ele não caminhava para fugir da escuridão. Ele caminhava para encontrar a luz. O som suave que Elias ouvia parecia não combinar com o cenário que o cercava. O vale, ainda que menos escuro, ainda carregava marcas de um lugar onde a dor havia aprendido a morar. Mas aquele som era diferente. Tinha algo de puro, de simples, de quase infantil. Como se alguém tocasse pequenos sinos de vidro em algum lugar onde o tempo não tivesse pressa. Quanto mais caminhava, mais a luz crescia. De início, era apenas reflexo tímido na superfície do rio. Depois, transformou-se num brilho mais forte, que dançava nas pedras e criava desenhos irregulares nas margens. Elias não sabia se aquilo era real ou se sua mente começava a criar coisas para sobreviver, mas, sinceramente, já não importava. Depois de caminhar tanto tempo na sombra, qualquer traço de beleza era um motivo razoável para continuar. O som dos sinos foi se misturando ao som da água até que ele finalmente encontrou a origem, uma pequena cascata. Nada grandioso, nada digno de um cartão postal. Mas para ele era como se tivesse encontrado uma porta secreta. A água caía sobre pedras lisas e nelas pequenos fios de metal pendiam com peças minúsculas que tilintavam com o toque da corrente. Não havia ninguém ali, ninguém para explicar, ninguém para traduzir. Apenas a combinação improvável de água e som. Elias se aproximou, fascinado. Aquela cena carregava uma delicadeza que ele não associava ao vale. O lugar que antes simbolizava só peso, escuridão e silêncio, agora ousava produzir beleza. E isso o incomodou de um jeito estranho.
como se o mundo estivesse tentando provar que ele estivera enganado o tempo todo. Então era isso? Murmurou, sem saber se falava com o rio, com os sinos ou consigo mesmo. Eu sempre achei que escuridão fosse a ausência completa de luz, mas talvez ela estivesse espalhada o tempo todo, em pedaços pequenos demais para eu notar. Ele se ajoelhou ao lado da água, deixando as mãos mergulharem outra vez. A temperatura já não parecia tão fria. Ou talvez fosse ele que estivesse mais disposto a sentir, em vez de apenas resistir. Enquanto observava a correnteza, uma memória antiga veio à tona. Uma lembrança que ele tinha enterrado tão fundo quanto suas próprias perguntas. Lembrou-se de quando era criança e gostava de acender pequenas lanternas no quintal de casa, só para ver o contraste da luz contra a noite. O pai sempre resmungava, dizendo que aquilo era perda de tempo, que a vida não tinha paciência para quem vivia imaginando coisas. Elias, então, foi apagando as lanternas, uma por uma. Não no quintal, mas dentro de si. Aprendeu a não incomodar, a não pedir, a não brilhar demais. Agora, sentado ao lado daquela cascata, com pequenos sinos cantando notas suaves sobre a água, ele percebeu o que o doía tanto. Não era a escuridão do mundo. Era a luz que ele mesmo havia negado a si. Uma emoção inesperada apertou sua garganta. Não era exatamente tristeza, nem exatamente alegria. Era algo no meio, um terreno estranho, onde lágrimas podiam nascer, não porque tudo estivesse ruim, mas porque algo, finalmente, começava a fazer sentido. Elias deixou que uma lágrima escorresse, depois outra. Não lutou contra elas, não tentou engolir, apenas sentiu. O vale assistia em silêncio. As árvores, o rio, as pedras, todos pareciam uma plateia discreta para aquele momento íntimo. A correnteza, sem julgamento, apenas seguia. E foi no meio desse choro silencioso que uma ideia começou a surgir, tímida como aquele primeiro feixe de luz na névoa. Talvez a luz não fosse um lugar ao qual se chega, mas algo que se acende. Ele tocou um dos pequenos fios de metal preso às pedras. O sino emitiu um som mais nítido, mais forte, mais definido. E por um breve instante, Elias sentiu como se aquele som fosse uma resposta. Talvez a luz fosse isso, um chamado, um lembrete. Uma nota aguda no meio do barulho interno que diz: "Ei, você ainda está aqui." Elias se levantou devagar. Respirou fundo, sentindo o ar preencher os pulmões com mais facilidade. O vale já não parecia um inimigo, mas um cenário de transição. Ele não estava mais preso ali, estava atravessando. Havia uma diferença enorme entre essas duas coisas, e finalmente ele percebia. Olhou para frente, onde o rio seguia e a luz parecia se intensificar ainda mais. A sensação era clara. Havia algo além, algo maior, algo que precisava ser visto. E pela primeira vez em muito tempo, Elias não tinha medo do que viria depois. Ele deu mais um passo. Desta vez, não para fugir da escuridão, mas para honrar a luz que começava a nascer dentro dele. Elias seguiu o rio como quem segue um instinto antigo, desses que nascem antes mesmo de a consciência entender o que está acontecendo. Cada passo era um diálogo silencioso com a própria alma, como se o corpo caminhasse no presente enquanto o coração ainda buscava respostas no passado. Mas pela primeira vez, ele não estava tentando fugir do que sentia. Estava tentando compreender. A trilha ao lado do rio ficou mais larga, mais clara. A luz agora atravessava as copas das árvores com mais força, criando pequenos clarões no chão, como se o céu estivesse deixando pistas para ele seguir. Elias notou que o ar estava mais quente, quase acolhedor. Era estranho sentir conforto em um lugar que antes parecia tão hostil, mas talvez a hostilidade não estivesse no vale, estivesse dentro dele, e agora começava a se desfazer. Depois de alguns minutos caminhando, ele avistou algo inesperado, uma ponte. Uma ponte simples, feita de madeira fina, ligando as duas margens do rio. Não parecia velha,
tampouco nova. Parecia necessária, como se tivesse surgido ali com um único objetivo: dar passagem a quem finalmente estivesse pronto para atravessar. Elias se aproximou devagar, hesitante. Colocou o pé sobre a madeira e ouviu o leve estalo dos galhos secos sob sua sola. A ponte balançou, mas não ameaçou quebrar. O rio corria sob ela, com um brilho tão forte que parecia líquido dourado. Era bonito demais para ser ignorado, intenso demais para não ser real. No meio da ponte, Elias parou. Sem saber por quê, sentiu a necessidade de olhar para trás, e quando o fez, viu o vale de um jeito que nunca tinha visto antes. A névoa, que antes parecia um monstro sem rosto, agora era apenas vapor iluminado. As árvores que antes fechavam o caminho, agora pareciam estar apenas cumprindo sua função de guardar aquele lugar. A escuridão, que um dia foi ameaça, agora aparentava ser apenas ausência temporária da luz. Era como se tudo, absolutamente tudo, tivesse o mesmo significado de antes, mas ele já não era o mesmo. Elias respirou fundo. A ponte rangeu sob seus pés, como se pedisse que ele não permanecesse ali por muito tempo. Havia algo esperando do outro lado, algo que ele não podia ver, mas que sentia com uma clareza quase física. Uma inquietação boa, daquelas que só surgem quando estamos prestes a encontrar algo verdadeiro. Ele atravessou. Do outro lado da ponte, o cenário mudava completamente. O vale começava a abrir, revelando uma encosta suave, revestida de grama verde clara. Flores pequenas surgiam entre as pedras, e o rio se alargava, ganhando calma, como se também respirasse aliviado. Era difícil acreditar que aquele lugar fazia parte do mesmo vale sombrio pelo qual Elias havia entrado. Uma sensação de familiaridade surgiu em seu peito. Não era um déjà-vu, mas algo mais profundo, uma memória que não vinha da mente, e sim do corpo, como se já tivesse estado ali antes, não fisicamente, mas emocionalmente. Era o tipo de sensação que surge quando encontramos algo que sempre procuramos, mesmo sem saber. E foi então que Elias percebeu algo ainda mais surpreendente. No alto da encosta havia uma estrutura, não uma casa, nem uma cabana. Parecia um arco de pedra, antigo e imponente, parcialmente coberto por trepadeiras floridas. A luz que banhava o vale parecia vir dali, não de forma literal, como se o arco emitisse luz, mas como se o mundo ao redor se organizasse para que aquele fosse o ponto mais iluminado. Movido por um impulso silencioso, Elias começou a subir a encosta. Cada passo o aproximava de um sentimento que ele jamais conseguiria traduzir. Algo entre saudade e descoberta, medo e coragem, dor e promessa. Quando chegou perto o suficiente, notou detalhes que antes passariam despercebidos. Símbolos gravados na pedra, linhas que se entrelaçavam como raízes e figuras abstratas que lembravam sóis e luas. Nada era claro demais para ser compreendido, mas tudo tinha sentido o bastante para ser sentido. Elias levantou a mão e tocou o arco. A pedra estava quente, como a pedra na clareira, como se as duas estivessem conectadas por um mesmo propósito. No exato momento em que seus dedos fizeram contato, um vento suave soprou, carregando consigo um aroma leve de flores e algo que lembrava a infância. Não a infância literal, mas a infância emocional, aquela parte pura e esquecida de nós que insiste em sobreviver. E Elias entendeu o que aquele arco representava. Não era um portal para outro lugar. Era um portal para outra versão dele mesmo. A versão que ele sempre teve medo de reconhecer. A versão que carregava luz demais. A versão que ele passou anos apagando para caber no mundo. E agora estava ali, de frente para essa possibilidade. Tudo o que restava era atravessar. Elias permaneceu diante do arco de pedra por longos segundos, respirando devagar,
como se sua alma precisasse acompanhar o ritmo para não se perder. O vento soprava com uma suavidade quase humana, tocando seu rosto como uma mão antiga que o convidava a olhar para dentro. A luz que envolvia aquele lugar não era a luz comum do sol. Ela parecia vir de um entendimento, um reconhecimento, um retorno. Era como se o mundo tivesse preparado aquele cenário justamente para este momento. Ele deu um passo à frente, ainda hesitante. O arco parecia maior conforme ele se aproximava, e cada detalhe da pedra ganhava sentido. As linhas entrelaçadas lembravam caminhos que se cruzavam, escolhas que se encontravam no meio da dúvida. As figuras de lua e sol pareciam dialogar entre si, como se representassem os ciclos inevitáveis da vida: perder, cair, renascer, compreender. Elias sentiu que aquilo não era apenas simbólico, era pessoal. Quando atravessou o arco, nada explodiu, nada brilhou de forma sobrenatural. O mundo não mudou repentinamente, mas algo dentro dele mudou. Aquele passo não era sobre atravessar um limite físico, era sobre reconhecer a própria luz, pela primeira vez, depois de anos tentando apagá-la para caber no silêncio do mundo. Do outro lado, a paisagem era simples, mas viva. A grama parecia mais verde, o ar era mais leve, quase quente. O rio parecia cantar uma melodia nova, mais calma, mais completa. Tudo estava igual. E ainda assim, tudo estava diferente. Elias percebeu que a mudança não estava no vale. A mudança estava nele. E em meio a essa revelação silenciosa, uma verdade profunda emergiu. A escuridão nunca tinha sido o vilão da sua vida. A escuridão era apenas o lugar onde ele se perdeu de si mesmo. E a luz, essa luz que agora brilhava com tanta clareza, não era um destino fora dele. Era algo que sempre esteve lá, esperando que ele tivesse coragem de voltar. Ele olhou para as próprias mãos, como se as visse pela primeira vez. Não eram mãos de alguém derrotado, embora tivessem segurado quedas profundas. Não eram mãos de um herói, embora tivessem levantado mais vezes do que ele lembrava. Eram mãos humanas, imperfeitas, marcadas, reais, e era justamente isso que as tornava tão cheias de luz. Elias respirou fundo. Foi então que uma lembrança suave, quase esquecida, veio à tona. A voz da mãe dizendo: "Filho, quando a noite parece longa demais, é porque o amanhecer já está chegando." Ele não entendia isso na época, mas agora entendia. A noite dentro dele só tinha sido tão longa porque ele insistiu em caminhar nela de olhos fechados. O amanhecer sempre esteve ali, esperando o momento certo para ser visto. Com o coração leve, Elias começou a descer a encosta. Não sabia para onde estava indo. Não sabia o que encontraria depois daquele vale, mas pela primeira vez em muito tempo, isso não o assustava. O que antes era medo agora parecia possibilidade. O que antes era peso agora parecia espaço. O que antes era silêncio agora parecia paz. Ao chegar à margem do rio novamente, ele se viu refletido na água. Não o mesmo Elias que entrou no vale, mas um Elias que finalmente sabia que a luz não era privilégio de poucos, era escolha. Uma escolha difícil, constante, às vezes dolorosa, mas sempre possível. Ele tocou a superfície da água e observou os círculos se expandirem, como se sua presença estivesse ativando algo no mundo. Talvez fosse imaginação, talvez fosse verdade. Mas no fundo, isso também não importava. A beleza daquele momento estava na consciência de que ele tinha sobrevivido a si mesmo. Tinha enfrentado sua própria sombra e descoberto que ela não era inimiga. Era a parte necessária do caminho. A luz só é luz porque existe a escuridão que a revela. Elias se levantou, com os olhos brilhando não por causa do sol, mas por causa da coragem que finalmente assumia. A luz que sentia agora não vinha de fora. Ela pulsava de dentro. Tinha forma de verdade, de aceitação, de renascimento.
E enquanto caminhava para longe do vale, deixou para trás a versão de si que acreditava não merecer nada. Levava consigo a versão que sabia que, mesmo na maior sombra, um único feixe de luz é suficiente para guiar o mundo inteiro. Porque no fim, o conto de Elias não é sobre fugir da escuridão. É sobre lembrar que a luz sempre esteve nele e está em você também.